Fala aí pessoal, Bruno Machado na área e hoje a gente vai falar sobre um assunto que todo mundo quer saber como é que é. Como é trabalhar no fisco? Sei que você está aí estudando e está pensando assim, cara, onde eu for passar, quando isso for acontecer, eu só quero ver o primeiro salário caindo na minha conta e aí a gente vê o que faz depois. Sim, você vai aprender a trabalhar muito provavelmente depois de receber já o seu primeiro salário, mas vai ser bem complicado desde o primeiro dia, porque é muito diferente trabalhar no fisco, naquela sua função bem específica, do estudo de fato que você faz ali. Na sua preparação pré e pós-edital. Não tem nada a ver mesmo, mas aquilo ali já demonstra um pouco, né, uma amostra de como é que as coisas são. Só que em relação a trabalhar no fisco mesmo, eu vou poder trazer para vocês algumas experiências que eu tive, seja no fisco do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, são estados vizinhos, mas que por si já tem muitas diferenças. Então imagine só a diferença que seria para um município pequeno ou mesmo para o fisco federal. Tudo vai variar muito com o tamanho da carreira, o tamanho do órgão, do ente, a forma como ele se organiza e, obviamente, o nível tecnológico que aquela carreira dispõe, né? Que o sistema público ele utiliza, o seu aparato, assim, isso também difere muito da forma como você vai trabalhar. Ainda existe lugar que é processo no papel e tudo mais. Uma diferença gritante, obviamente, ela vai estar no tamanho deste ente, porque se você está ali no fisco federal, é muito difícil falar que é semelhante a trabalhar no fisco municipal de uma cidade pequena do interior. Pode até ser que existam semelhanças e tudo mais, mas a verdade é que tudo depende muito mais do setor onde você vai cair. Veja só, no caso de Santa Catarina, vou poder trazer alguns exemplos assim, mas que são muito semelhantes também aos exemplos do próprio Rio Grande do Sul, neste caso. Apesar de as nomenclaturas variarem de ente para ente, mas no geral, em relação aos fiscos estaduais e com as suas recíprocas nos demais entes, vai funcionar mais ou menos assim. Primeiro, você vai poder trabalhar com o pessoal de terno e gravata ali da administração, que geralmente está em contato com político, deputado, setor empresarial, para entender quais são as demandas, né, da sociedade civil, digamos aí, para poder recepcionar essas demandas e, às vezes, traduzir isso aí em norma tributária, enfim, ter esse contato já um pouco de nível, assim, digamos, mais elitizado. Bom, mas também você vai poder trabalhar no que o pessoal fala, antigamente sim, era na pasta, né? Com a pastinha debaixo do braço, fiscalizando a empresa diretamente na fiscalização, que por si só também já tem várias e várias divisões. Vou poder falar um pouquinho sobre isso aí para vocês. Você vai poder trabalhar também no setor de tecnologia e informação, dando aquele suporte de fato nos trabalhos com os dados mais volumosos e tudo mais, e na confecção de sistemas realmente para que a administração tributária possa trabalhar, possa fazer assim, todos os procedimentos que são praticados pelos demais setores, eles vão passar por ali sem dúvida nenhuma. E também você vai poder trabalhar com a normatização, criando normas de suporte para a administração tributária, sejam as normas internas, orientações internas, instruções normativas, portarias e, né, já alcançando o público, né, digamos, são normas cogentes externas de observância obrigatória, seriam daí as portarias, já mencionadas também, mas decretos e leis, etc e tal. E aí você vai trabalhar diretamente com confecção de fato daquelas normas, escutando toda a administração tributária e recebendo essas demandas de todos esses setores aí. Você também vai poder trabalhar na arrecadação. E a arrecadação, ela é basicamente assim, o crédito tributário foi declarado, constituído, ele vai ser arrecadado e ainda assim ele passa por várias modificações, né? Às vezes uma sentença judicial modifica ali um crédito, ou então uma reclamação do contribuinte, seja ali no órgão julgador, no qual você também pode trabalhar. Então ele vai promover várias modificações no crédito tributário e isso vai estar muito vinculado à própria arrecadação. Você pode trabalhar também devolvendo tributo, que coisa boa, né? Ali na restituição de tributos. O contribuinte acha que pagou a mais do que devia. E aí você vai ter que analisar, seja aquilo ali R$1.000 ou R$1 milhão. Enfim, aparece de tudo. Você também pode trabalhar, às vezes, nos benefícios fiscais, estudando as demandas dos setores empresariais, participando das reuniões do CONFAS e internalizando esses benefícios, né, conforme possível, fiscalizando também esses benefícios, por que não? Você vai poder trabalhar também nos grupos setoriais. Esses grupos setoriais, aí depende de cada estado como é que ele se organiza, mas assim, pode ser de uma forma descentralizada, não é todo mundo na mesma sala, como seria o caso aqui em Santa Catarina, e são pessoas especializadas às vezes em fiscalizar combustíveis e lubrificantes,
energia elétrica, setor têxtil, porque cada setor tem suas particularidades e que precisam ser observadas na hora de fiscalizar. Como se não fosse o suficiente, você também pode trabalhar em determinados fiscos, em determinadas receitas, na parte do tesouro, na realidade. Então, depois de arrecadadas as receitas, na parte orçamentária, né? Mais com a contabilidade pública e tal. Muitos fiscos municipais conjugam isso aí, tanto que tem cargo aí que tem nome de auditor fiscal do Tesouro Municipal, por exemplo. Então, às vezes tem atribuição somada da parte arrecadatória, da parte também de orçamento, né? Então, daí vai te exigir já um conhecimento de administração financeira orçamentária, contabilidade pública e tudo mais. Mas a verdade é que cada setor vai determinar como é que as coisas vão ser. A pessoa do seu lado, o seu chefe, tudo isso vai ser determinante. Como é de fato trabalhar ali. Os processos, a forma como todos os procedimentos ali dentro daquele setor se organiza, vai determinar se você vai ter um trabalho de tal forma ou de uma forma bem diferente, tá? Tudo depende de fato daquela microfunção que você de fato vai desempenhar dentro do fisco. Porque, como eu te disse já no começo, o fisco é um mundo, tem infinitas, por assim dizer, atribuições, formas de fazer as coisas, por mais que a lei ela seja bem rígida. Mas percebam só que as possibilidades, né, fáticas, e as suas aplicações normativas, elas são assim, meu Deus. Tem hora que eu pego aquilo ali para olhar e falo, caraca, bicho, eu nem imaginei que eu um dia teria que mergulhar nisso aqui, entender isso aqui. É desafiador, mas é muito interessante. De fato, é para pessoas que têm essa vontade assim de mexer com uma coisa um pouco mais difícil, um pouco fora do usual, porque de fato é uma das carreiras mais bem remuneradas do Estado brasileiro e não só do Estado brasileiro. Se você for olhar por aí afora, os fiscais de tributos, por mais que a inteligência artificial, os sistemas de informação estejam aí, isso ainda é feito por pessoas ou conduzido por pessoas. E a gente está aqui para fazer com que você se torne uma dessas pessoas. E, na verdade, dentro do fisco você vai fazer grandes amizades, você vai fazer praticamente uma família, porque você entra e provavelmente vai sair dali depois de 15, 20, 30 anos, sabe? Sei lá quanto tempo. Então você vai entrando de fato para uma família. E essa família, como todas, ela tem suas crises, ela tem seus problemas, ela tem pessoas... Pô, você às vezes, caraca, aquela pessoa ali... Mas às vezes também tem uma pessoa que você fala, cara, isso aqui pra mim é como se fosse um irmão. Fiz amigos realmente pra vida toda. E essa talvez seja uma das partes mais importantes, né? Fazer seus laços de amizade ali dentro e ir sempre atento para as possibilidades. Tive grande sorte, pelo menos no meu caso, não sei como será com você ou se você já faz parte de um fisco, é meu colega, vai saber se você está assistindo esse vídeo, mas eu tive grande sorte de ter no Rio Grande do Sul e aqui também em Santa Catarina, uma sala com pessoas incríveis, assim, que eu acho sensacional tá nessa sala, tá ali com aquelas pessoas, poder conversar sobre assuntos variados, relacionados à norma tributária, relacionados aos problemas que são enfrentados no cotidiano, relacionadas ao Brasil, relacionadas ao mundo, relacionadas a qualquer coisa, né? Porque no geral são pessoas assim muito capacitadas e muito interessadas, muito curiosas, pelo menos em relação com as quais eu tive contato, né? Então isso é muito massa. Espero que essa também seja a sua sensação. Gosto muito do Fisco de Santa Catarina e espero que você também curta bastante o lugar onde você se encaixar. E se não for ali, não se preocupa, porque é só dar um gás a mais e aí eu tenho certeza que você vai conseguir chegar onde você quer.